Por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, do verso 11 ao verso 14, onde nós teremos essa exortação do apóstolo Paulo aos crentes de Roma para que vivam como filhos da luz. Romanos capítulo 13, de 11 a 14. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus nos dê iluminação para compreendermos o significado dessas palavras do apóstolo Paulo e de que maneira elas tocam o nosso coração, o que é que elas têm a ver conosco no dia de hoje. Nosso Deus, sem a iluminação do Teu Espírito, a nossa leitura será superficial, carnal, humana. Nós queremos, ó Deus, que Teu bendito Espírito Santo torne estas palavras vivas e eficazes na nossa compreensão, no nosso coração, na nossa vontade. Pedimos que nos conduzas no entendimento delas. Abençoa Teus filhos e filhas que aqui se encontram, aqueles que nos seguem pela internet, e de tal forma, Senhor, que haja edificação, santificação, conversão, tudo de acordo com a necessidade de cada pessoa, conforme o Senhor conhece muito bem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das razões pelas quais o povo judeu não recebeu Jesus como o Messias prometido é que a vinda de Cristo, a pessoa dele, as coisas que ele fazia, não batiam com o esquema que o judeu tinha na cabeça a respeito da chegada do reino de Deus. A leitura dos judeus do Antigo Testamento é que o Messias seria uma pessoa gloriosa, poderosa, que comandaria os exércitos de Israel em libertar os judeus da opressão e do domínio das nações. Então os judeus esperavam que o Messias, o libertador, os lideraria em vitória contra o Império Romano, debaixo do qual eles já estavam sujeitos há algumas décadas. Essa é a expectativa que eles tinham do Messias, que ao chegar o Messias, o filho de Davi, o filho de Deus, aquele que era o representante de Deus aqui nesse mundo, se terminaria o que eles chamavam de o reino desse mundo e seria instalado o reino do Messias. As trevas, o período de escravidão da nação aos poderes desse mundo, dariam lugar, com a chegada do Messias, a um novo período, um reino de paz, tranquilidade, que eles chamavam de o Shalom, que significa paz, onde Israel estaria no centro do universo e todas as demais nações estariam sujeitas a Israel, onde o Messias, a partir de Jerusalém, seria adorado, seria cultuado, seria servido por todos os povos e nações. Portanto, quando Jesus chega, filho de carpinteiro, seguido por um bando de pescadores, no meio tinha um zelote, que fazia parte de um grupo revolucionário que queria a libertação política de Israel. Os judeus disseram: não é possível que esse seja o Messias prometido. Até os discípulos de Jesus tinham dificuldade em entender como é que a vinda de Cristo, entender como Jesus Cristo se encaixava nisso que os profetas haviam anunciado, a chegada gloriosa do reino de Deus, a libertação do povo de Deus, passagens que falam do leão da ovelha comendo juntas, da criança metendo a mão na toca da serpente sem que sofresse mal nenhum. Onde estava? Quem seria? Seria esse aquele que inauguraria o Shalom? O reino de paz, de prosperidade esperado pelos judeus? Então, nem mesmo os discípulos, a princípio, compreenderam o que é que estava acontecendo. Apesar de que Jesus, desde que ele começa a pregar, ele ecoa as palavras do seu antecessor, João Batista: é chegado o reino de Deus.
O reino de Deus chegou. Jesus estava dizendo, isso que vocês esperavam, chegou. Mas não exatamente como os judeus estavam pensando. A novidade da chegada de Jesus, somente mais tarde entendida pelos próprios discípulos e especialmente pelo apóstolo Paulo, é que o reino de Deus de fato veio em Jesus Cristo, mas de maneira inaugural. Veio de maneira inaugural. O reino veio, ele estava presente, mas ainda não na sua forma completa, ainda não na sua plenitude, porque na primeira vinda, o Messias, o Salvador, ele viria humilde, ele viria encarnado, com o objetivo de morrer pelos pecados do seu povo. E só na sua segunda vinda, que seria mais tarde, é que ele viria com toda a glória e com todo esplendor estabelecer em plenitude o seu reino sobre a terra. Os estudiosos do Novo Testamento, particularmente aqueles que se dedicam à teologia bíblica, eles chamam essa tensão do já e do ainda não. O reino de Deus já está presente entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Isso traz algumas implicações para nós como cristãos. Nós estamos presos nesse período entre as duas vindas. Nós estamos vivendo esse momento de tensão entre o já, o reino de Deus já veio, mas ainda não plenamente. Então isso explica uma série de coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que nós já estamos perdoados, que os nossos pecados já foram apagados. Deus já os quitou completamente. Mas nós ainda não somos perfeitos, nós ainda cometemos pecado, já, mas ainda não. A Bíblia diz que o diabo já está derrotado, que o golpe final já foi dado contra ele, e que sua perdição é inevitável e inexorável. Mas Satanás ainda ronda como leão faminto, procurando alguém para devorar. Já, mas ainda não. A Bíblia nos diz que Cristo já venceu a morte e que nós já estamos ressuscitados com Cristo à direita de Deus Pai e que nós já temos a vida eterna. A vida eterna não é uma coisa que nós iremos ter no futuro. A Bíblia diz que quem crê já tem a vida eterna. Mas nós ainda vamos morrer. Nós ainda vamos experimentar morte. Nós ainda vamos experimentar esses momentos. A Bíblia diz que nós já participamos dos poderes do mundo vindouro. A Bíblia diz que nós já participamos da natureza de Deus, como Pedro diz na sua primeira carta. Entretanto, a mesma Bíblia diz que aqui nesse mundo a gente sofre, a gente passa por dificuldades, passa por perseguições. Esse é o resultado de nós vivermos na tensão entre essas duas eras, entre esses dois períodos. O período desse mundo, que a Bíblia chama de trevas, esse século, debaixo do pecado, debaixo do poder de Satanás, e que se caminha para o fim, e a nova era, no sentido evangélico, não esotérico, né? Esse novo período que já raiou. Então, diferente do que os judeus pensavam, de que a vinda do Messias terminaria um período e começaria outro, na verdade, a vinda do Messias fez com que um novo período entrasse no antigo, e que os dois subsistem, eles coexistem. Então, nós somos ao mesmo tempo cidadãos desse mundo, e ao mesmo tempo cidadãos do reino dos céus. Isso explica o conflito que há em nós, dentro do nosso coração. Nós queremos as coisas de Deus, almejamos servir a Deus de todo o coração, mas ainda nos sentimos presos a esse mundo. As coisas do presente século nos atraem, nos atrapalham e complicam a nossa vida com frequência. Então, quando o crente compreende isso, que ele é cidadão de dois mundos, que ele vive onde a nova realidade se encontra com a antiga, é que ele pode entender uma série de coisas. Ele pode entender por que que ele é assim, por que que o mundo é assim, e por que que Deus às vezes parece não agir, e por que que as promessas de Deus parecem não ter um cumprimento tão claro e verdadeiro. É porque nós estamos presos entre o já e o ainda não. As trevas, a noite já vai alta, embora os primeiros raios da madrugada já iluminam as densas trevas desse mundo. Nós vivemos exatamente nesse período entre as duas vindas de Cristo. A primeira, onde ele inaugurou o reino, e a segunda, quando ele então o trará em profundidade.
É exatamente esse o ponto do apóstolo Paulo aqui, é essa perspectiva, é o conhecimento desse tempo que embasa a exortação do apóstolo Paulo para que os crentes de Roma se despertem do sono, porque o dia já está chegando, a noite já vai alta, quer dizer, a noite já está quase passando. E a vinda de Cristo, quando o dia vai chegar na sua plenitude, se aproxima. Então nós temos que viver não como pessoas da noite, mas como pessoas que aguardam a chegada do dia, madrugadores, vivendo em pleno dia da maneira como Deus deseja. O alvo de Paulo nessa passagem, então, é despertar os crentes de Roma para a consciência do momento em que nós estamos vivendo, que eles estavam vivendo e nós muito mais, não é? Porque faz 2000 anos que Paulo escreveu essa carta, para que com base nisso nós possamos fazer tudo aquilo que Paulo aqui nos ensina nos capítulos anteriores. Então eu quero ver com vocês, em primeiro lugar, a relação dessa passagem aqui com tudo o que Paulo já disse antes, depois a ordem dele no verso 11, é hora de vocês despertarem do sono, depois os dois motivos que ele dá para isso, final do verso 11 e o verso 12, o primeiro motivo é a nossa salvação está mais perto agora do que no começo, e o segundo motivo é que já vai alta a noite e o dia está chegando, e de que maneira nós podemos obedecer isso na prática. Ele faz três contrastes aqui. Primeiro, deixar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz, final do verso 12. No verso 13, vamos andar como de dia e não como aquilo que as pessoas fazem de noite. E o terceiro contraste no verso 14, revistam-se do Senhor Jesus e não deem qualquer oportunidade à carne. Então é uma passagem muito rica, é uma passagem que traz um apelo para que nós vivamos alertas, e uma curiosidade foi essa passagem que Deus usou para converter Agostinho. Agostinho, famoso pai da igreja, viveu no século IV. Agostinho era, a princípio, era filho de uma mulher muito piedosa que orava a Deus por ele, se desviou, não é? A mãe de Agostinho orava por ele, era uma mulher crente, mas Agostinho se desviou dos caminhos de Deus muito cedo, e ele se tornou filósofo, seguiu diversas filosofias da época, procurando a verdade. Finalmente, já com uma certa idade, por volta aí dos 40 anos de idade, não achando resposta para as indagações do seu coração, um dia lá em Milão, na casa de um amigo, no jardim da casa de um amigo, angustiado, sem encontrar respostas, ele diz que ouviu uma voz de criança que dizia em latim, tolle lege, que significa pega e lê. Ele ouviu aquilo, olhou de lado, tinha uma Bíblia, ele pegou e leu. Adivinha o que é que ele leu? Romanos 13, versos 13 e 14. Andemos dignamente em pleno dia, não em orgias como ele vivia, mas revestivos do Senhor Jesus. E foi ali que Agostinho se converteu. Esse texto tem essa história ligada a ele. Agostinho depois se tornou um dos grandes homens de Deus da história da igreja. Ele enfrentou hereges, falsos profetas, publicou livros e escreveu, de todos o mais famoso, as Confissões de Agostinho, onde ele mostra as lutas que ele tinha com o pecado, com o seu próprio coração e os desejos sinceros que ele tinha de louvar e de adorar a Deus. Espero que essa passagem tenha também um efeito abençoador na sua vida hoje à noite, como teve na vida de Agostinho. Então, em primeiro lugar, vamos ver a conexão desse texto com tudo que nós estamos vendo até agora, já que nós estamos fazendo uma exposição em série na Carta aos Romanos. A conexão é a palavra isto, no verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O isto aqui é tudo que Paulo falou antes. Ele, desde o capítulo 12, ele vem trazendo orientações práticas para os cristãos em Roma. E vocês lembram do que é que ele diz? Ele fala no capítulo 12 que nós temos que apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós temos que renovar a nossa mente e não nos conformar com esse mundo. Ele diz que nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém, que nós temos que usar os nossos dons espirituais de acordo com a medida da fé que Deus nos deu.
Depois, no capítulo 12, a partir do 9, ele começa a falar a respeito da necessidade de nós amarmos o próximo, amarmos o nosso inimigo e, acima de tudo, amarmos a Deus. Ele vai até o verso 21 do capítulo 12. No capítulo 13, ele falou do dever de nós obedecermos à autoridade, o que leva ele a dizer no final do verso 7 e entrando no verso 8, que nós não temos que ficar devendo nada a ninguém. Ele está pensando nos tributos, que nós temos que pagar à autoridade, à exceção do amor, que é uma dívida perene e constante, e que foi a última mensagem que nós pregamos aqui. E tudo isso que ele falou, Paulo diz: eu estou dizendo a vocês que conhecem o tempo. Ou seja, estas orientações, essas exortações, eu não estou dando ao mundo ou a pessoas que são ignorantes da verdade de Deus, mas a vocês que conhecem o tempo. Os crentes de Roma haviam sido doutrinados, haviam sido ensinados pela palavra de Deus e tinham acabado de ler 11 capítulos de teologia pura, que são os primeiros 11 capítulos da carta que Paulo escreve aos Romanos. Portanto, eles estavam perfeitamente conscientes, eles eram pessoas que conheciam o tempo. O tempo aqui não é assim, eu sei qual é o tempo. Hoje é o dia 28 de outubro de 2018, um dia muito importante na vida do Brasil, por conta das eleições presidenciais. Não é esse tipo de tempo, não é esse tipo de coisa que Paulo está dizendo. O tempo aqui é um momento na história em que eles estavam vivendo do ponto de vista de Deus. Eles estavam conscientes de que eles estavam vivendo a última hora da história desse mundo. Eles estavam conscientes de que estavam vivendo o tempo dos gentios, em que Deus estava reunindo um povo de entre as nações para si. Um tempo em que Israel estava endurecido, o tempo em que o Evangelho estava sendo pregado a todas as nações, o tempo que antecedia a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os romanos sabiam disso. Paulo queria que eles tivessem consciência disso. Eu creio que boa parte dos problemas que nós enfrentamos na igreja, nós como cristãos, é que nós não temos consciência, nós não vivemos conscientes do momento em que nós estamos vivendo. Deus já realizou as principais etapas da história da redenção. Ele já elegeu e predestinou na eternidade, Ele criou o mundo, a queda do homem já aconteceu, o seu Filho Jesus Cristo já veio ao mundo para realizar a redenção, a chamada da igreja está a pleno caminho, caminhando plenamente. A próxima etapa é a vinda do Senhor Jesus Cristo e o dia do juízo. Então nós precisamos estar conscientes de que época nós estamos vivendo. Estamos vivendo exatamente nesse tempo. Com base nisso, o apóstolo Paulo diz no verso 11: já é hora de vocês despertarem do sono. Ele provavelmente estava repreendendo a igreja de Roma pela letargia espiritual ou pela indiferença para com as coisas de Deus. É muito comum o crente se envolver com o dia a dia nas suas obrigações, que são justas. Ele tem que trabalhar, tem que levar os filhos para a escola, ele tem que pagar as contas, ele tem outras atividades que são lícitas e que são verdadeiras. Porém, o que acontece com frequência é que ele se deixa envolver por estas coisas e ele deixa de lembrar e de viver à luz dessa consciência do tempo em que ele está vivendo, que são os últimos tempos, a última hora, a última badalada do relógio da história desse mundo. Então Paulo diz: vocês conhecem o tempo, então está na hora de vocês acordarem do sono, de vocês deixarem de serem indiferentes para com as coisas de Deus. Está na hora de levantar dessa letargia em que vocês vivem, como se o mundo fosse durar para sempre. É isso que as pessoas do mundo pensam, que o mundo vai durar para sempre. Compram terras, compram propriedades, querem deixar o seu registro na história, geram filhos e querem netos, como se o mundo fosse durar para sempre. Essa é a mentalidade do mundo. Mas o cristão sabe que o mundo se caminha para um fim e que esse fim está próximo. Nós conhecemos o tempo, nós sabemos que a história caminha para um término e que esse término não está distante. Por isso está na hora de despertar do sono, está na hora de viver à luz dessa realidade
espiritual que a Bíblia nos fala com tanta clareza. Ele dá dois motivos aqui que eu já adiantei. Os dois motivos pelos quais ele diz: está na hora de vocês despertarem, vocês conhecem o tempo. Não justifica vocês viverem letargicamente, indiferentes às coisas de Deus. Ele dá dois motivos. Primeiro, no verso 11: porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio nós cremos. A nossa salvação, ela está mais perto agora do que quando nós cremos no princípio. Ora, se isso é verdade há 2000 anos, quando Paulo disse essas palavras, muito mais hoje. A nossa salvação, ela está mais perto hoje do que quando a princípio nós cremos. Nós temos que lembrar que a salvação na Bíblia envolve mais do que perdão de pecados. Os estudiosos, eles didaticamente explicam a salvação em 3 tempos. No primeiro tempo, Deus nos salva da culpa do pecado. Isso é chamado de justificação. E é um ato da parte de Deus que é feito quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Então Deus nos justifica e nos livra da culpa do pecado. Então, a partir desse momento, você pode dizer: eu estou salvo. Essa é uma declaração verdadeira, embora incompleta. Você está salvo da culpa do pecado. Deus não vai mais lhe mandar para o inferno, porque você creu e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aí começa a segunda etapa, que é a salvação do domínio e do poder do pecado na sua vida, que nós chamamos de santificação. E que, diferentemente da justificação, que é um ato único de Deus, a santificação é um processo que vai durar a sua vida toda. A vida toda Deus vai estar salvando você do poder do pecado em sua vida. Através dos meios de graça, através da correção, que é feita pela palavra de Deus, através de irmãos que Deus vai trazer, através do sofrimento, através da tribulação, Deus vai quebrando o poder do pecado na sua vida. Você vai aprender a não mentir, você vai aprender a não cobiçar as coisas dos outros, você vai aprender a ficar contente e feliz em toda e qualquer situação, você vai aprender a dar graças a Deus em todas as coisas, você vai aprender a amar o próximo como a você mesmo. Isso é um aprendizado que dura a vida toda. Então, nesse sentido, você ainda está sendo salvo. Nesse sentido, você ainda está sendo salvo. E agora tem a terceira etapa, quando Deus vai nos livrar da presença do pecado em nosso coração. É isso que nós chamamos de glorificação. E vai acontecer quando Cristo vier e houver a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão, nós ressuscitaremos, os nossos corpos serão transformados para serem iguais ao corpo de Jesus Cristo, serão corpos gloriosos, imortais, incorruptíveis, perfeitos e sem pecado. É o que a Bíblia chama de glorificação. Nesse sentido, você ainda não está salvo, porque isso só vai acontecer quando Cristo vier. E é nesse sentido que Paulo está falando aqui. A primeira razão pela qual você que conhece o tempo deve despertar do sono é que a sua salvação completa, ele se refere mais ao estágio final, está mais perto agora do que quando você creu, do que quando você começou. Um dia você creu no Senhor Jesus e o processo da salvação começou. Deus lhe perdoou, Deus lhe aceitou, Deus lhe justificou. O Espírito Santo então começou a salvar você do domínio do pecado e lhe encheu de esperança, lhe fez promessas e disse: um dia eu vou salvar você da presença do pecado, em você, nos outros e nesse mundo. Quando o meu Filho vier, o mundo será transformado, haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça, os mortos serão ressurretos e morarão com Cristo, comigo para sempre, diz o nosso Deus, nesse novo mundo que se aproxima. Então, o primeiro argumento de Paulo, aliás, o primeiro motivo que Paulo apresenta para que os crentes se despertem para compreender o tempo em que eles estão vivendo, é que a nossa salvação está em processo. Ela começou quando nós cremos, mas ela ainda caminha para um final. E esse final está próximo e acontecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda razão que Paulo apresenta aqui, para a ordem do verso 11, está no verso 12. Ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas com outras palavras. Ele diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. A noite a que ele se refere é o tempo desse mundo.
É chamado de noite porque está relacionado com trevas, com escuridão, que são metáforas que a Bíblia usa para falar do pecado do homem, a sua ignorância de Deus, a rebelião dos seus corações e também do fato de que boa parte das obras más geralmente se faz à noite, em oculto, em segredo. Então a noite já vai alta, quer dizer, está terminando a noite, daqui a pouco ela vai chegar ao fim. Ou seja, esse mundo, como a noite, vai terminar. E o dia, diz o apóstolo Paulo, já está chegando, porque inclusive a luz do mundo já veio. Cristo, quando se apresentou aos judeus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Então a luz já brilha, os primeiros raios do novo dia já brilham ao nosso redor, dissipando as trevas, embora não plenamente. Aqui Paulo está falando dessa intrusão do dia nas trevas. Não é uma separação estanque, a noite acaba e o dia raia, mas a gente sabe que as duas coisas se misturam, a noite vai terminando e o dia vai começando, o que a gente chama de madrugada, não é? É o que a gente chama de madrugada. Então nós estamos vivendo na madrugada, no amanhecer desse novo período que Deus fará nesse mundo, o novo céu e nova terra inaugurados com a vinda do Senhor Jesus, quando o seu reino será implantado plenamente. Então nós temos dois motivos para nós despertarmos do nosso sono. O primeiro é esse, que a nossa salvação está em processo, é incompleta, mas ela se aproxima do final. Segundo, que a noite desse mundo já está passando, que o novo dia já raiou, que o reino de Deus já está entre nós. E nós vivemos então na expectativa de que esse dia chegue logo, porque nós não queremos viver na madrugada, mas queremos viver em pleno dia. Primeiro, Paulo deu a ordem, no verso 11, está na hora de despertar. Depois ele deu dois motivos para isso: a nossa salvação está mais perto agora do que era antes, e a noite já vai alta e o dia já está raiando. E aí, nos versos, final do verso 12 até o verso 14, ele fala de como nós devemos então viver como pessoas que conhecem o tempo e que estão conscientes de que nós estamos vivendo no apagar das luzes desse mundo e na chegada da nova realidade em Cristo Jesus. São três contrastes que ele faz. O primeiro no final do verso 12. Depois de dizer no verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia, ele diz, deixemos pois, então a conclusão prática, não é? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, à luz disso tudo, a primeira conclusão, orientação prática é essa: deixe as obras das trevas. O que são as obras das trevas? É tudo aquilo que as pessoas fazem no escuro, de noite, em segredo. Apesar de que hoje em dia está tão descarado, né, que eles fazem em plena luz do dia. A gente vê vídeos na internet de gente protestando, fazendo coisa no meio da rua que a gente não imaginaria, passeatas aí de determinados grupos, com imoralidade feita à luz do dia. Coisas que pelo menos a decência e a vergonha antigamente ditavam que essas coisas eram feitas de noite e em locais secretos. Hoje em dia se faz abertamente, mas na época de Paulo, pelo menos, essa safadeza toda era feita no escuro, de noite, escondido. Por isso que são chamadas de obras das trevas, obras que são feitas por pessoas que não querem ser expostas, são obras vergonhosas, obras indecentes, obras que são condenáveis, são contra a palavra de Deus e que não são dignas de um cristão que já faz parte do novo dia, da nova realidade que brilha em Cristo Jesus. Portanto, o cristão, ele deve, na palavra de Paulo aqui, deixar as obras das trevas. Deixem de fazer o que é errado, diz o apóstolo Paulo. Pare de fazer o que é errado. Essas obras são daqueles que não conhecem a Deus. Em vez disso, revista-se das armas da luz, ou da armadura da luz, pode ser traduzido como armas ou armadura. Revista-se da armadura da luz. Em contraste a viver na prática de atos, de ter comportamento que é característico do mundo que não conhece a Deus, o cristão deve se revestir da armadura da luz, ou das armas da luz. Aqui o apóstolo Paulo se refere, naturalmente por contraste às virtudes cristãs: justiça, amor,
verdade, humildade, sinceridade, zelo, fervor diante de Deus, tudo aquilo que o Novo Testamento descreve como sendo pertinente a pessoas que são salvas e o reino de Deus. Então, primeira orientação, à luz de tudo isso, pare de fazer as coisas das trevas e se revista daquilo que caracteriza uma vida iluminada pela verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Segunda orientação, é também outro contraste, está no verso 13, e esse é mais explícito. Andemos dignamente como em pleno dia. Andar dignamente em pleno dia. A figura é autoexplicativa. De dia nós somos vistos por todos, e todos os nossos atos são feitos diante de outras pessoas. De dia nós não temos como esconder nada, porque está diante de todo mundo, a luz ilumina tudo. Então nós devemos viver como pessoas que andam de dia, de maneira digna, de maneira própria, de maneira conveniente. Em contraste, Paulo diz, não ande em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Aqui é a primeira vez que Paulo dá nome ao que ele chama de obras das trevas, ou andar de maneira indigna, ou andar de noite. E os primeiros que ele nomeia aqui, orgias, bebedice, orgia é farra, não é? Inclusive, na época de Paulo, as famosas orgias romanas incluíam, é claro, era sexo e bebida. Então, não em farra, não em embriaguez, não em imoralidade sexual e dissolução, que seria depravação. Essas coisas caracterizavam o mundo greco-romano, onde estava a igreja de Roma, a quem Paulo escreve. Os relatos que nós temos da degradação da sociedade romana são muitos. Há inclusive historiadores que dizem que o que derrubou o Império Romano não foram os bárbaros que vieram no século IV, mas foi exatamente a falta de bons costumes, a corrupção, a imoralidade que comeu o Império Romano de dentro para fora, que Paulo descreve aqui como sendo orgias, embriaguez, imoralidade sexual, dissolução, vida dissoluta. Tudo isso era característico da sociedade em que Paulo vivia, em que os romanos viviam e a quem o apóstolo Paulo está escrevendo. Então ele diz, vocês têm que andar como as pessoas que andam de dia, não praticando esse tipo de coisas, porque essas coisas são da noite, são das trevas, são desse mundo, e o novo dia já raiou, o novo dia já chegou. E ele, no final, ele coloca, não em contendas e ciúmes, que são coisas que podem acontecer até dentro da igreja, não é? Mas contendas e ciúmes também fazem parte das obras das trevas, fazem parte da vida desse mundo, que não conhece a Deus. Isso também tem que ser deixado de fora. Terceira orientação e terceiro contraste no verso 14. Mas, em vez de vocês andarem desta forma, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo significa tomar sobre si o poder do Cristo ressurreto. É você depender dele. É você revestir-se da graça, do poder e das virtudes e dos benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele conquistou para nós perdão de pecados. Quando ele ressuscita dos mortos, ele vence o mundo, ele vence o diabo. A nossa força está no Senhor Jesus, não em nós mesmos. Por isso Paulo diz que o antídoto para uma vida de orgia, de dissolução e de imoralidade sexual é você revestir-se de Cristo, dele e da força do seu poder. Porque somente unidos a Jesus pela fé é que nós poderemos viver como cidadãos do dia. Em contraste, nada disponhais para a carne, final do verso 14, no tocante às suas concupiscências. Concupiscência significa desejos. E geralmente no Novo Testamento é uma conotação negativa. Concupiscências são desejos que não podem ser satisfeitos de maneira lícita. São paixões, são vontades que brotam da nossa carne, carne aqui se referindo à nossa natureza pecaminosa. E apesar de já termos sido salvos, como eu disse no início, o crente ainda tem concupiscências, ele tem desejos, ele tem paixões, ele arde de vontade de fazer uma série de coisas. Paulo diz que em vez de você
dispor qualquer espaço para que a carne seja satisfeita, você deve se revestir do Senhor Jesus Cristo. Não disponha para a carne nada. Ou seja, não fique planejando de que maneira você vai satisfazer os seus desejos. Não dê oportunidade para que as paixões carnais dominem sua vida. Mas já de saída você elimina tudo. Você já fecha a porta para isso. E é aqui que nós precisamos aprender como cristãos, não somente a dizer não para o pecado, mas a evitar todas as situações ou ocasiões em que o pecado pode se tornar presente em nossa vida. Não disponha de nada. Não dê chance, não dê lugar à carne na sua vida, mas se revista do Senhor Jesus. Eu quero concluir com algumas lições que nós podemos tirar daqui. A primeira delas é que nós, de fato, vivemos no limiar de um novo tempo. A vinda do Senhor Jesus está próxima, e com ela o fim desse mundo, como nós o conhecemos, e com ela o início do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça, onde nós finalmente seremos livres do pecado em todos os sentidos. Mas até lá, nós estamos vivendo nessa tensão do já e do ainda não, onde a Bíblia demanda o tempo todo que nós sejamos como pessoas esclarecidas, conhecendo o tempo, vivendo em santidade, deixando as obras das trevas e vivendo de maneira digna de Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, que a salvação de fato é um processo. E ele não terminou ainda. Ele começou quando você creu. E você foi salvo da culpa do pecado, mas ainda não foi salvo da mentira, não é verdade? Ainda não foi salvo da imoralidade e da impureza e da maneira como você trata as pessoas, da raiva e da mágoa, não é verdade? Então Deus ainda não acabou com você. Ele ainda está salvando você. E Ele só vai terminar na ressurreição dos mortos, quando finalmente o pecado será tirado de nós. E nós experimentaremos alguma coisa que eu acho que a gente nem não consegue imaginar. É não ter pecado em nós. Não sentir aquilo que a nossa natureza corrompida provoca, aquilo que ela deseja. Eu nem imagino como é. Acho que nenhum de nós imagina, não é? Mas eu sei que a Bíblia diz que é alguma coisa, isso é que é céu, vida eterna, é nós agora existirmos plenamente sem a presença do pecado em nós. Talvez você está aqui essa noite e você precisa de ouvir essa orientação do apóstolo Paulo, que está na hora de você despertar do sono. Eu não estou dizendo que você não é salvo, mas eu quero que você examine sua vida, a sua vida como cristão, como membro dessa igreja. Você poderia ser descrito como uma pessoa que está adormecida, que é indiferente. O seu cristianismo se resume a praticar atos religiosos, vir domingo à igreja, contribuir, quem sabe participar de um evento ou outro. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é toda uma visão de mundo, é o conhecimento do tempo, é você estar situado no momento da história, estar consciente disso, e isso traz efeito na sua vida. Na maneira como você vive, na maneira como você trabalha, no seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, como você trata seus filhos, o que é que você faz no trabalho. Você vive a consciência disso, a luz disso. Talvez nessa noite seja preciso que você repense o seu cristianismo. Talvez você precise dizer, Deus, de fato, eu preciso de um despertamento. Talvez a igreja precise de um despertamento. É hora de despertar do sono. Há tanta coisa a ser feita, o tempo é breve, nós não sabemos quanto tempo nós teremos. Nós não sabemos quanto tempo até a vinda do Senhor Jesus. Há muito a ser feito, e cada um de vocês, eu e cada um de vocês, nós temos participação no reino de Deus, na sua igreja, e temos coisa para fazer. E temos coisa para fazer. Não se justifica que nós, sabendo o tempo, nós estejamos vivendo como se isso fosse durar para sempre, como se fosse assim a vida toda, sem essa urgência escatológica da vinda de Cristo e da necessidade de servi-lo. Que nessa noite Deus fale ao seu coração. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu queria muito, de fato, viver uma vida nova, desperta para Cristo. Como é que eu me revisto dele? Como é que eu, de fato, me aposso dessas realidades? Paulo vem explicando isso desde o capítulo 12, não é? Desde o capítulo 12 ele vem falando a respeito disso.
Eu creio que em termos práticos você pode começar com sua vida devocional, lendo a sua Bíblia todo dia, gastando tempo em oração. Em vez de você gastar aquele tempo lá no Netflix, não é? Ou no YouTube, menos vendo os sermões que a gente prega, né? Tirando isso, vendo outras coisas lá, você tira tempo para ler a palavra de Deus, para buscar o Senhor Jesus, gastar um tempo em oração. Não somente participe dos cultos, mas se envolva. Há grupos que se reúnem durante a semana, grupos de discipulado, grupos de comunhão. Se não tem nenhum perto da sua casa, forme um, abra a sua casa e diga: pastor, eu quero abrir minha casa para ter um grupo de comunhão, de estudo durante a semana, eu preciso de fortalecimento, eu quero me envolver. Eu sei que a igreja tem projetos sociais, projeto missionário, a igreja tem várias frentes de trabalho, e eu estou aqui meio que sonolento, sem fazer nada. Eu quero me envolver na obra de Deus. Você é muito bem-vindo, tem trabalho para todo mundo, há muita coisa a ser feita, muita coisa a ser feita. É hora de nós despertarmos do sono, é hora de despertarmos do sono. Que Deus nos sacuda e nos acorde para que nós possamos servi-lo no raiar desse novo dia que se aproxima com a vinda do nosso Senhor Jesus. Fiquemos em pé, queridos, e vamos orar. Em seguida nós vamos cantar o hino 376, fazendo uma mudança aqui no boletim. O hino 376, que tem a ver com esse momento da nossa pátria, tem a ver com hoje, o dia das eleições, e nós vamos terminar com a bênção apostólica. Oremos. Ó Deus, desperta-nos do sono, porque já é hora. Nós conhecemos o tempo, não somos ignorantes, somos bem instruídos. Aqui, a maioria de nós, desde criança. E nós não queremos, ó Deus, sermos apanhados de surpresa naquele dia, estar dormindo como o mordomo infiel da parábola que o Senhor contou. Mas desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos nos envolver no Teu reino, de acordo com os dons que o Senhor nos deu. Amém. Obrigado pela Tua palavra, porque ela fala ao nosso coração. Oramos também pelo nosso país. Tenha misericórdia de nós e da Tua igreja, de que tenhamos liberdade para pregar o Teu evangelho. Amém. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.